Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia. O tema hoje é missão dos discípulos, tá? E primeiro a gente definiu o que é discípulo, porque muitas pessoas ainda confundem o que é discípulo, o que é apóstolo, né? A linha é muito tênue entre um e outro. Mas vamos pegar aqui a definição da Bíblia. Na Bíblia, a diferença entre discípulo e apóstolo é que um discípulo é um seguidor de Jesus, enquanto um apóstolo é um mensageiro ou enviado, escolhido por Jesus. Ficou claro? Só que essa palavra escolhida é forte, né? Por que Jesus vai escolher o Sérgio? Por que Jesus vai escolher o Gustavo? Não vai me escolher? Não vai escolher a Regina? Levando em conta que Jesus segue a mesma filosofia que o Pai, que é Deus, Deus não escolhe, não pinça, ele não privilegia um ou outro em detrimento de outros, tá? Então essa palavra escolhida é muito forte. Vamos colocar então que o apóstolo é aquele que já está, como é que eu vou dizer, já está preparado para agir, pensar mais próximo do que Cristo propôs. Já está graduado, né? Já está mais experiente em algumas coisas e tem capacidade também de ensinar outros, mas isso não quer dizer que ele é melhor que ninguém também. Não quer dizer nada disso. Quer dizer que ele só conhece um pouquinho mais, tem um pouquinho mais de conhecimento e às vezes tem o dom de passar aquele conhecimento. Às vezes tem pessoas que têm muito conhecimento, mas não tem dom de passar, não gosta de ensinar também. Não tem essa veia, né? Que a Mayra tem de ser professora, de ensinar, daqui um dia está aqui na frente. Então, a diferença é muito pequena de discípulo para apóstolo. E chega em determinado momento que em alguns assuntos nós somos apóstolos, em outros assuntos nós somos discípulos. Então, vamos desmistificar isso daí, né? Então, essa diferença aí dessa questão de escolhida é muito delicada. E nas anotações de Mateus, capítulo 5, versículos de 3 a 16, Jesus, logo depois de falar as bem-aventuranças no Sermão do Monte, ele traz um roteiro de que o discípulo, o que ele quer do discípulo, né? Eu vou pegar aqui, vou ler as anotações, depois a gente vai discutir em relação ao assunto, voltado aqui para a nossa casa espírita, nosso dia a dia, né? Mateus 5. Ele começa assim: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Vamos parar por aqui. Então, esse foi um recado que Jesus deu no momento que ele estava ali no monte, que ele reuniu a multidão e começou a fazer o sermão do monte. Em determinado momento ele faz essa narrativa direcionada aos discípulos. E naquela época não era só 12 discípulos, tinha mais de 100, né? Porque discípulo, o sinônimo de discípulo é aprendiz. Então tinham muitos que seguiam Jesus para aprender. Na medida que ele começou a sua missão, ele foi chamando alguns. Aqueles 12 que a gente conhece, ele foi lá e convidou, né? Mas a partir desse momento, as pessoas começavam a ouvi-lo, e aí largava tudo e saía atrás dele. Ia aquele monte de gente atrás, em determinado momento, né? No início não, mas mais do meio para o final da jornada dele, tinha aqueles 100, 120 pessoas que falaram: puxa vida, o que esse cara está falando tem sentido. Gostei disso. E começaram a acompanhá-lo. Esses são os discípulos daquela época, tá? Só que é o seguinte, gente, Jesus,
ele é o governador, ele que foi o arquiteto do nosso planeta. Ele que foi o arquiteto, tá? Antes de não existir nada aqui no planeta, ele planejou tudo isso aqui. Tudo quanto é coisa física que tem aqui, Jesus planejou. Mas ele não planejou sozinho. Ele tinha uma equipe de milhares de espíritos, de anjos, de técnicos da natureza, espíritos ligados à natureza, que planejaram como seria cada animal, cada planta. Sabe? Isso tudo foi planejado. Não tem nada por acaso na face da Terra. Tá? E o planejamento não termina do jeito que está aqui, não. Esse planejamento foi feito para a eternidade. Então, as coisas vão se modificando de acordo com o planejamento já feito lá atrás, por Jesus e por essa equipe. São muitos. São pessoas especializadas em todas as áreas, na genética e tudo. Né? Então, beleza, Jesus contou com essa turma para fazer o quê? O material, para cuidar do que é material, para a gente usufruir e crescer como espíritos. Então, em determinado momento, ele falou assim, agora eu preciso ir lá, ver como que está essa obra aí, fiscalizar a obra, né? Ele resolveu encarnar no meio de nós. O arquiteto de tudo, do planeta, resolveu encarnar entre nós. Por quê? Porque a obra física já tinha sido planejada, já estava acontecendo. Mas ele precisava que outra obra acontecesse, que é a obra moral, a obra espiritual. Então ele pensou assim, puxa vida, se eu não for lá e der o exemplo, se eu não mostrar como que é, esse povo não vai para frente não. Precisa de um empurrão aí. E aí, o que Jesus poderia ter feito? Ele poderia ter chamado essa equipe dele e falado assim, ô fulano, eu preciso de 12 aí para encarnar comigo lá, para a gente ensinar esse povo como que funcionam as coisas. Ele não podia fazer isso? Pegar um desses milhares de espíritos que ajudou ele a construir o planeta e falar assim, você precisa de 12, vamos lá. Encarna comigo lá que a gente vai seguir junto. Ele não fez isso. Seria fácil demais, né? Seria muito fácil. O que ele fez? Ele encarnou, que falou assim, eu preciso escolher pessoas de lá, pessoas comuns, para mostrar que eles são capazes de fazer o que eu proponho. Então, ficou clara aí essa questão de que ele poderia trazer essa turma com ele e não trouxe. Agora vamos entender por quê. Porque a obra do Evangelho no mundo, a essência da obra do Evangelho do mundo é transformar o ser humano. Porque, igual eu falei, o mundo já está todo desenhado, as coisas físicas já está tudo planejado, tudo certinho, tudo encaminhado, de acordo com a vontade de Jesus e desses espíritos que foram com ele. Mas ele precisava transformar quem está aqui. Então, quando a gente fala assim, bom dia, gente, fica à vontade. Quando a gente fala assim, o mundo vai se tornar mundo de regeneração. Não é mundo, são as pessoas que compõem o mundo. Da mesma forma que uma empresa é composta por pessoas, né? A gente fala empresa, não existe a empresa, existem pessoas que compõem a empresa. Então, a Casa Espírita, Nosso Féia, ele é uma obra planejada no plano espiritual. Vai fazer, acho que é em junho agora, dia 18, né? Vai fazer um ano que a gente inaugurou a casa, abriu as portas da casa física. Mas essa casa já existia no plano espiritual há 3 anos antes da gente inaugurar. As tarefas já estavam acontecendo aqui. Então, a espiritualidade planejou esse pedacinho de coisa aqui, de construção, no mundo físico para a gente. Isso é para nós, tá? Então, como que funcionam as coisas? Vou pegar primeiro, vamos pegar o mundo corporativo para a gente fazer um comparativo aqui. No mundo corporativo, nas empresas, você quer contratar alguém, o que você faz? Você recolhe currículo. Por quê? Porque você precisa que a pessoa tenha os requisitos para desenvolver aquela tarefa. Então, normalmente é levado em conta a experiência, é levado em conta a formação, é levado em conta o que a pessoa conhece daquela tarefa que você quer contratar. Então, a pessoa tem que chegar numa empresa quase que pronto. Claro que a gente tem esses programas de menor aprendiz, que vai ensinando a estagiário e tudo, mas existem pré-requisitos que são olhados pelo recrutador e alguns ficam de fora, outros são escolhidos mesmo por causa daqueles pré-requisitos. Então, o nosso inconsciente está muito acostumado com isso, sabe?
a gente pensa que a coisa, que aqui na Casa Espírita, a gente está acostumado desse jeito na empresa, então a gente acha que aqui tem que ser da mesma forma. Que a pessoa, para chegar aqui, para trabalhar, para fazer uma tarefa, já tem que ter uma bagagem, tem que ter um currículo. Só que na obra de Jesus não é assim, ele mesmo mostrou. Ele mesmo mostrou que não é assim que funcionam as coisas. Quer ver? Vamos pegar uma pessoa aqui, ó. Era uma cortesã, vivia em função dos prazeres e do dinheiro. A gente, se fosse administrador, se fosse montar, se fosse montar uma igreja, você ia contratar uma pessoa dessa? Olhando os olhos do mundo, olhando os olhos da carne. Sabe? Nossa, a pessoa é meretriz, é cortesã, é prostituta mesmo. Como é que eu vou contratar para trabalhar lá no centro espírita? Não pode. Não pode. Mas onde tinha uma cortesã, uma meretriz, Jesus enxergou Maria de Magdala. Então, gente, o que acontece? Maria de Magdala hoje, ela é responsável por cuidar do coração. Ela continua trabalhando até hoje. Até hoje, está aí firme na tarefa. Ela é responsável pelos corações de todas as mulheres que entram na casa espírita, que entram na igreja, que entram num templo religioso com boa intenção, com o coração aberto. Ela acolhe, ela é a madrinha espiritual de todas essas mulheres. Porque por trás daquela meretriz, por causa daquela mulher que vivia dessa forma, tinha um coração puro, um coração cheio de pureza, sem preconceito, sem julgamento. Tinha por trás. Então hoje ela é só isso. Você já imaginaram se Jesus usasse esse critério que a gente usa nas empresas? Não existiria mais. Não ia ter ninguém. Então, hoje ela faz um papel importantíssimo. Então, naquele tempo, Jesus já enxergou nela isso. Olha. Antônio, o próprio Pedro, né? Pescador. Nós vamos chegar em Pedro, você vai ver que Pedro... Então, pensa. Jesus acolheu a primeira aparição que Jesus fez depois que ele ressuscitou, que ele levantou do túmulo, ele falou, depois de 3 dias eu vou voltar. Foi para quem? Quem que viu ele primeiro? Maria de Magdala. Por quê? Ela não ia duvidar nunca que era Jesus que estava ali mesmo. Igual Tomé, né? Tomé precisou de pegar nas chagas, falou assim, não, peraí, isso aí não é possível. Tomé andou com ele esse tempo todo e na hora que ele apareceu para Tomé quis, não, deixa eu ver aqui, é você mesmo? Ela não. Ela acreditou, ela foi porta-voz. Maria de Magdala é porta-voz até hoje de que nós somos imortais. Ela é responsável por trazer, de coordenar uma pleide de espíritos que reforça isso em nós, no plano espiritual. Por quê? Porque ela foi a primeira, Jesus fez questão de que ela fosse a primeira, porque ela tinha um coração puro. Então, pensando dessa forma, Maria de Magdala. Agora vamos pegar outra figura aqui. Um homem rude, grosseiro, apaixonado, violento, sincero no sentido de sincericídio, sabe? Quando a pessoa tem o sincericídio e fala e não está nem aí para o que acontece. Arrogante, inteligente, bonito, malhado e desejado por todas as mulheres da corte. Como é que você põe uma pessoa dessa para trabalhar para você numa casa espírita, numa igreja? Então, se Jesus tivesse pensado dessa forma, Saulo não tinha se tornado Paulo. Nós estamos falando aqui de Saulo, né? Não existia Paulo, porque ele era assim, ele era isso aqui, sabe? Mas por trás disso aqui tinha uma pessoa que tinha uma determinação muito grande, tinha um senso de justiça muito grande. Então Jesus falou assim, eu preciso desse cara arrogante, desse cara bonito, malhado aí, desse cara que tem muito dinheiro, porque ele tem algo dentro dele que ele vai... Ele é o vaso escolhido, ele é o vaso escolhido, Paulo. Porque ele já vinha, ele lutava com unhas e dentes para defender a lei judaica. Ele era fiel àquela lei ali, sabe? Ele era fiel, ele tinha essas qualidades. Então Jesus pensou assim, puxa vida, se eu pegar um cara desse, com esse perfil aí, eu preciso desse perfil na minha empresa, para poder divulgar a minha ideia aqui, para poder reforçar a minha ideia.
Paulo, na hora que ele viu Jesus, ele ficou cego, né? Ficou cego. Isso é simbólico, gente, também. Ele passou um tempo cego para ele refletir sobre as ações que ele andava fazendo e dizer o seguinte: olha, eu preciso me redimir, porque a verdadeira proposta é esta. Então, assim, ele mandou matar Estevão, mandou apedrejar Estevão, que já era ali um discípulo, praticamente um apóstolo de Jesus. Ele perseguiu vários cristãos, vários. Mandou apedrejar mesmo. Por quê? Porque na cabeça dele, aquela ideia cristã era contrária à ideia judaica, né? As leis judaicas. Pensa se uma pessoa dessa, que mandou matar, que era completamente contra a ideia de Cristo, poderia ser. Se a gente estivesse lá na época, jamais aprovaria uma contratação dessa. Jamais. Não ia chegar nem no RH o currículo. O LinkedIn não ia aceitar, não. Não ia dar para cadastrar no LinkedIn. Tá vendo, gente, como que são as coisas? Agora vamos pegar outro personagem interessante aqui, ó. Homem velho, de barba branca, de baixa estatura, publicano, chefe dos cobradores de impostos. Os cobradores de impostos já eram mal vistos naquela época. O chefe, então, era o demônio encarnado, né? Em luta para manter a sua família. Onde tinha Zaqueu, Jesus enxergou Bezerra de Menezes. Não sei se você sabe, Zaqueu, Bezerra de Menezes. Imagina se Jesus não tivesse pedido Zaqueu para descer da árvore assim: eu vou lá almoçar na sua casa hoje, vou lá comer lá. Nós não tínhamos hoje um Bezerra de Menezes para nos ajudar aí, né? Como é que são as coisas, né? Então, assim, tem outro personagem interessante aqui, ó. Dois, na verdade. São dois jovens de 14 anos, criança, né? Uma informação interessante, gente. Com exceção de Pedro, que era mais velho, eu não lembro, assim, enquanto Pedro era mais velho, o restante dos discípulos de Jesus, incluindo Jesus tinha 30 anos quando começou, né? A criança, né? Hoje, 30 anos é jovem, menino ainda, né? Né, Tams? Tô brincando. 14 e 15 anos. João e Tiago Maior. Jovens inexperientes, com aquele ímpeto de fazer sem pensar, e eram muito impulsivos e fazia. Não, vamos fazer, não, é assim. Tá. Então a facilidade de errar é muito grande. Quando a gente é jovem, né? A gente tem a facilidade de errar muito grande. Porque a gente tem aquela energia e quer fazer. Assim eram os dois, né? E onde Jesus enxergou João, hoje a gente tem Francisco de Assis. Tá? Está no capítulo 15, não sei se é 15, agora não lembro o capítulo, mas essa informação está no livro Crônicas de Além Túmulo de Humberto de Campos. No livro Francisco de Assis também, se não me engano, tem. Fala, né? Então João, aquele menino de 14 anos, se transformou em Francisco de Assis, né? Além de todo, ele foi o único que ficou no pé da cruz com Maria. Ele foi o único discípulo que não deu linha, né? Não saiu fora quando pegaram Jesus, né? Na hora que Jesus foi preso e que ele estava lá carregando a cruz, não ficou um perto dele, só João, menino de 14 anos, ficou lá com Maria, firme. E Francisco de Assis tem um papel muito importante. Francisco de Assis, ele é o coordenador espiritual da codificação. Kardec, ele que coordenou a codificação espírita no plano espiritual quando Kardec começou a obra, né? Porque tinha, né? Kardec, ele foi o codificador, ele tinha essa coordenação física de juntar as cartas, de mandar as cartas para vários países do mundo e depois fazer aquele compilado para ter o livro dos espíritos, mas tinha também, do lado espiritual, uma coordenação espiritual de quais espíritos iam falar, para quais médios eles iam falar. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, porque, né, a coisa não foi aleatória também, né? Se existia o propósito de criar essa codificação, de criar a doutrina, então a coisa tinha que ser muito bem alinhavada no plano espiritual. Porque, por exemplo, se a Márcia é médium, ela recebeu uma carta de Kardec com a pergunta:
O que é Deus? Eu preciso responder isso aqui. Que tipo de espírito a Márcia ia dar passividade para responder aquela carta? Essa coordenação ficou por conta de Francisco de Assis. De aproximar perto da Márcia, por exemplo, um espírito para responder a pergunta de forma coerente, de forma lúcida, de forma tranquila. Porque esse negócio de mediunidade, a gente já sabe que ela existe em toda parte. E a gente, quando desencarna, a gente simplesmente deixa o corpo físico e leva as características que a gente tem para o plano espiritual. Então, a pessoa poderia receber um espírito zombeteiro e responder as perguntas lá de qualquer forma, de qualquer maneira, se não houvesse uma coordenação espiritual direcionando aquela pleiade de espíritos para formar o livro dos espíritos, né? Então, existia assim. Aí você fala, então a coisa foi direcionada, foi direcionada. Porque já existe, esse plano já vinha. Jesus falou, eu vou enviar um Consolador prometido. Então isso já estava no plano dele. Então esses espíritos que responderam as perguntas de Kardec, todos já estavam pré-definidos, pré-determinados em vários cantos do mundo para fazer isso, né? E aí contou com a coordenação de Francisco de Assis, que era João, menino de 14 anos que começou a acompanhar Jesus. Tá? E aí, só para encerrar essa questão dos discípulos, nós vamos trazer o nosso companheiro, Pedro. Gente, Pedro era pescador, Pedro vivia no mar, Pedro não sabia ler, rude, preconceituoso. Ele tinha, quando Maria Magdala chegou no grupo, ele já estava com Jesus há mais tempo, ele já ficou assim, sabe? Não, você está doido? O que é isso? Jesus ficou doido. Muito preconceituoso, grosso igual a parede de igreja, sabe? Ele não tinha meio termo com ele falava. Só que ele tinha um poder de agregar, ele tinha uma energia que todos que estavam à volta dele sentiam esse espírito de liderança nele, sabe? Segurança. Ele era firme naquilo que ele defendia, né? Tanto que Jesus mudou o nome dele de Simão para Pedro, quer dizer pedra, né? Firme. Pedra no sentido não de ser duro, de dureza, mas de ser algo firme, edificar a sua casa sobre a rocha, né? Então, a rocha era sinônimo de firmeza. E aí Jesus chega para esse pescador aí e fala com ele, ó, vem cá, vamos lá, você vai ser pescador de homens. Ele olha e fala assim, o que é isso, gente? O que esse cara está me falando aqui? Pescador de homens. Mas antes disso, né, o que Jesus fala, Jesus, ele tinha, a didática dele era muito bacana, porque todas as curas, são mais ou menos 30 curas relatadas, né, no Evangelho, vinham acompanhada de algum ensinamento. Ou então, o ensinamento acontecia logo depois. Porque o objetivo daquele fenômeno era chamar a atenção para quê? Para a pessoa ouvir o que ele estava falando. Tá? Assim foi com Pedro. Ele falou assim, Pedro, joga a rede do lado esquerdo, joga a rede do lado direito. Ele teve que fazer essa didática com Pedro, para Pedro entender com quem que ele estava lidando. Porque se ele só falasse, Pedro a ficha não ia cair. Mas na hora que ele realizou esses prodígios, Pedro falou assim, opa, aí tem coisa, deixa eu largar o que eu estou fazendo aqui e acompanhar esse homem, né? Então, gente, a gente consegue se identificar quando você pega o perfil, quando você se propõe a estudar o perfil dos 12, e são mais de 12, porque depois veio Paulo, né? E Jesus quis mostrar o seguinte, olha, hoje nós temos no mundo perfis igual de Paulo, muitos. Paulo era bem sucedido, Paulo era influente, Paulo tinha dinheiro, era rico, tinha poder. Quantos Saulo a gente não tem no mundo hoje? Então o que Jesus quis mostrar quando ele foi recrutando o pessoal, foi dizer o seguinte, olha, eu não preciso trazer anjos, eu não preciso trazer esse pessoal que me ajudou a construir o mundo. A obra, o objetivo da obra é melhorar as pessoas. Então eu tenho que pegar pessoas comuns, até pessoas
né, com um nível moral bem baixo, para mostrar, olha, é possível. E detalhe, esse pessoal que andou com Jesus, eles se melhoraram na única encarnação, né? Tem esse detalhe. Paulo saiu de Saulo para Paulo numa única encarnação. Porque Jesus precisava disso naquele momento. Ele precisava dessa agilidade, porque ele tinha que fazer em pouco tempo, mas o que ele fez em pouco tempo, em 3 anos, está aí até hoje para a gente, que é o Evangelho, né? Então, mas a gente não, gente. Nós temos a eternidade. Nós não temos só 3 anos para despertar, né? É claro que quanto antes a gente despertar é melhor. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui agora, nesse momento, é o seguinte. Vamos trazer a coisa para a nossa casa espírita. Vamos falar da casa espírita. Porque, como eu falei, isso aqui já foi planejado no plano espiritual mais de 5 anos atrás. Já estava planejado, já existia. Então isso aqui foi planejado para nós, para todos os que estão aqui agora, né? Para todos. Principalmente para quem quer trabalhar aqui na casa, para quem quer tarefeiro também. Por quê? Porque a pessoa pensa assim, puxa vida, na medida que a gente vai conhecendo a proposta da doutrina espírita, a gente pensa assim, eu não sou digno de participar dessa tarefa, eu não sou digno de fazer um estudo, eu não sou digno de dar um passe. Porque a doutrina espírita, ela traz informações, e com essas informações, o nosso consciente vai tomando uma proporção, um corpo, ele toma conta da nossa vida, a nossa consciência. A proposta da doutrina é mexer na consciência das pessoas. Então chega em determinado momento que a nossa consciência fala assim, nossa, não vou pôr o pé mais na casa espírita, porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Gente, isso não quer dizer que quem está aqui na tarefa, quem está aqui na frente falando, não faça coisas que não são de acordo com a doutrina. Todo mundo erra. Todo mundo. Sabe? Não tem espírito de luz. Tá? O Haroldo uma vez falou na palestra, ele falou assim, alguém já viu um espírito de luz da palestra aqui no Brasil, no mundo? Não existe. Jesus não manda, não tem, gente. Tá? Porque a gente, vou dar um exemplo meu, por exemplo. Quando eu vou preparar um estudo desse, o que eu tenho que fazer? Pesquisar, estudar, lembrar do que eu já ouvi em outras palestras, assistir palestras, né? Eu pego, por exemplo, eu gosto muito de pegar como referência, porque eu gosto da linha de raciocínio dele, Haroldo. Eu pego e falo assim, ó, o tema é Missão dos Discípulos. Deixa eu ver se tem alguma palestra de Haroldo sobre isso. Não que ele é dono da verdade, ele que... Não, mas ele tem uma linha de raciocínio que me ajuda, fala assim, olha, eu gostei disso que ele está falando, deixa eu ver aqui nas obras o que eu posso pescar aqui em relação a isso e usar da mesma maneira, né? Então, é essa referência, né? Então, assim, aí o que acontece? O que eu estou fazendo comigo mesmo? Eu estou... Conhecimento, gente, não ocupa espaço. Estou em busca de conhecimento. Aprimorando. Aperfeiçoando. E aí, o que eu estou fazendo com a minha consciência? Eu estou jogando coisa para ela. Fala assim, olha isso aqui. Então, gente, o fato de eu estar aqui na frente não quer dizer que eu sou melhor que ninguém, nem nada disso. O fato da pessoa estar ali, não é isso, sabe? O Dudu brinca que quem está à frente das coisas são os mais devedores, né? Que Jesus fala assim, ó, vai estudar lá para você falar, para você dar um estudo, porque você está precisando, você precisa mais, porque todo mundo está ali ouvindo. Você tem que aprender. Então, gente, a primeira pessoa que escuta o que a gente está falando é a gente. Nós somos o mais próximo. Então, gente, no início, quando eu entrei, eu, Elaine e os meninos, quando a gente entrou na doutrina, a gente tinha tarefa segunda, terça, quinta, sábado, e de 15 em 15 dias, no domingo, a gente fazia a campanha do quilo. Aí você fala assim, não, então vocês são santos. Não, tem nada disso. Sabe por quê? A ficha caiu muito rápido. Porque o que a doutrina pede pra gente que é tarefeiro? Vamos lá. Você que é tarefeiro, você tem uma tendência não boa. Cada um sabe.
que cada um sabe qual que é a tendência ruim que precisa se melhorar. Então, a única coisa que a doutrina fala é o seguinte, olha, no dia da tarefa, tenta não fazer isso, pelo menos no dia da tarefa. Tá? Vou usar um exemplo fácil aqui de entender. Bebida alcoólica, vamos dizer assim. Você bebe, mas pelo menos tenta beber só no dia da tarefa. É possível? Não, desculpa, eu falei. Obrigado. Tenta não beber só no dia da tarefa, já que você quer participar. Porque a tarefa, gente, é assim. A gente começa aqui ouvindo palestras, ouvindo estudos, tendo contato com o que está escrito nos livros. Daí a pouco você é convidado para fazer alguma atividade na casa e você se sente bem. Porque aqui dentro a gente se sente bem, a gente consegue exercitar o nosso lado bom na plenitude. Nosso lado bom aqui dentro da casa espírita, ele desperta, ele aflora. Então você se sente bem. Quando a gente sai daqui, a gente se sente bem. Então você raciocina, puxa vida, um dia só na semana, acho que dá para ficar sem beber. Eu vou encarar essa aí, vou participar dessa tarefa lá. E aí no dia da tarefa, beleza, não bebe, perfeito. E aí, usando esse raciocínio, eu falei assim, eu preciso de muita tarefa. Eu preciso participar de tarefa todo dia, de qualquer jeito. Entendeu o raciocínio? E foi assim que eu consegui parar de beber, por exemplo. Vamos já que a gente está falando de beber, eu consegui parar de beber porque Elaine ficava insistindo comigo, para. Eu falei assim, aí ela falou assim, não, eu boto esse homem na tarefa, que aí a consciência dele vai pesar e ele, com o tempo, isso não vai fazer falta mais na vida dele. Então é assim, gente. Não tem isso. É um processo. E tem que ser de acordo com o que a gente dá conta. Não adianta você virar e falar assim, vou parar de beber hoje, porque amanhã eu vou lá começar a trabalhar na casa espírita. Você não vai dar conta. Não vai dar conta. Tá? Porque Emmanuel fala, conhece o verdadeiro espírito pelo esforço que ele faz em se melhorar. Esforço, tá? Não está te pedindo para melhorar assim, opa, puf, parei. Você está se esforçando. Isso aí cada um sabe o tanto que está se esforçando. Né? Ah, beleza, bebi no dia da tarefa. Então não vai no dia, não deu conta, não vai. Ou vai e fica só, assiste só a palestra. Ponto. Sabe, ninguém vai apontar dedo, ninguém vai proibir de nada. E aqui não tem ninguém melhor que ninguém não, gente. Não tem, sabe? Não tem mesmo. Então, como a gente tem a eternidade, o tempo está a nosso favor. O tempo está a nosso favor, sim. Ô, Antônio, e dentro do que você falou, que cada discípulo é de um tipo, de um temperamento, Tem uma característica. de uma idade, de um acervo, mesma coisa na casa espírita. Cada um tem um potencial diferente do outro para poder colaborar e fazer toda a diferença. Então, a pessoa não achar que ela é importante é um engano. Muito, porque muito. ela é muito importante dentro daquela luz, daquele potencial que ela possui. Vamos pegar de novo Maria de Magdala. Você já pensou se ela fala assim, nossa, eu não posso andar do lado desse homem. Não posso. Pensa na tarefeira que a gente ia perder. Que a espiritualidade ia perder. Sabe? Antônio, e eu estava assistindo uma palestra da aula desses dias, que ele mesmo fala que dentro da casa espírita, entre os próprios tarefeiros, estão os maiores desafios. Sim, né? sim. Essa questão da afinidade também, não quer dizer que todo mundo tem que se amar loucamente, virar irmão, amigos. Mas o nosso aprendizado tá assim, começa dentro da tarefa. Eu até gravei essa parte depois. Mas sabe por que isso? Porque aqui a gente consegue exercer com mais facilidade aquilo que pede o Evangelho, que é amar o próximo. Aqui dentro a gente consegue. Como ele é, né? Como ele é. Então a gente consegue fazer isso aqui dentro. Talvez da porta para fora, não, mas quando está aqui dentro, todo mundo se abraça, todo mundo se trata bem, todo mundo se cumprimenta. Inclusive ele cita Pedro e Tiago. Que não. Pedro e Paulo. Pedro e Paulo. Pedro e Paulo? Paulo e Não Pedro se tinham de uma. jeito nenhum. Mas Pedro. Porque Paulo teve o processo evolutivo dele, mas ele não se bicava muito com Pedro. Não sei, eu ainda não tenho assim, eu não estudei a fundo isso, mas realmente tinha entre os dois Nessa palestra ele explica. É. Ele explica por que eles não se né, eu ainda vou ver isso. É legal. Mas tem até uma passagem que Pedro falou alguma coisa para os gentios. Ele fez uma colocação mais dura em relação aos gentios, o comportamento dos gentios.
E Paulo não gostou da ideia porque Paulo era amigo dos gentios, né? Na época. E aí Paulo convidou Pedro para uma palestra, para um estudo. E no meio do estudo, Paulo levantou e começou a corrigir o que Pedro tinha feito na frente de todo mundo. E Pedro ali presente. E aí naquele momento ele tinha tudo para ter um racha na história do cristianismo. Ia ter o cristianismo de Pedro e o cristianismo de Paulo, naquele momento ali, daquele dia. Mas aí, como Pedro já estava mais tempo no caminho, olha a importância da maturidade, olha a importância das pessoas mais experientes junto com os mais jovens. Pedro levantou, pediu a palavra, foi lá no púlpito e falou assim: Paulo está certo, eu estava errado, me perdoe. Na verdade, Pedro não estava errado, foi a forma de colocação que Paulo não concordou. Mas naquele momento ele contemporizou, foi para o local dele, depois ele se acertou com Paulo sozinho, entre os dois. E na casa espírita é assim que a coisa tem que funcionar, sabe? É assim, gente, na tarefa, até na nossa vida mesmo, cotidiana, né? Estou falando casa espírita, mas serve para a nossa vida também. Porque nós estamos aqui, ó, cada um tem uma qualidade que é importantíssima para a tarefa, importantíssima para a vida, sabe? Até a pessoa mais defeituosa, mais cheia de defeito do mundo, tem uma qualidade ali que para a tarefa ela é essencial. E como aqui dentro a gente tem essa facilidade de aumentar aquilo que é bom em nós, a casa espírita é feita para quem? Para nós, né? Sim. Tem um livro também que se chama Aconteceu na Casa Espírita. Se não me engano, nós temos ele aqui na biblioteca. E nesse livro fala o quanto uma casa espírita é visada pela espiritualidade sombria, que estuda os pontos fracos dos tarefeiros. Algumas referências. Ou então estratégicos, para poder minar a tarefa como um todo. Então é onde os tarefeiros precisam estar assim, muito vigilantes, muito atentos, porque a nossa tendência a cair é grande. Sim, sim. A nossa tendência a cair é muito forte. Então a gente estando vigilante e orando como Cristo pediu, a gente pode não cair nessas armadilhas, nas emboscadas que eles fazem justamente para dividir e separar e acabar com a tarefa mesmo. A proposta é acabar com a tarefa. Tem coisas, gente, que acontecem que fecham casas espíritas, fecham mesmo. A igreja não digo porque a igreja tem toda uma hierarquia, tem todo um processo ali, mas no nosso caso aqui, é aquilo que eu falei no início, a gente não pega currículo e não contrata pessoas capacitadas. As pessoas chegam e vão se capacitando com o decorrer da coisa, com o decorrer da tarefa, com o decorrer do que vai aprendendo aqui, né? E esse caminhar, ele é sujeito a tropeços, é sujeito a falhas, é sujeito... Então, o que a gente quer chamar a atenção aqui hoje é que a doutrina espírita não é o Antônio, não é a Sandra, não é o Haroldo, não é Divaldo. A doutrina espírita não é nem Chico. Chico, assim, é o exemplo assim, máximo de conduta, de tudo. Mas ele não é a doutrina. Porque a doutrina espírita não foi formada por homens. Não tem uma referência no mundo. Esse é o chefe maior da doutrina espírita. Vamos pegar o exemplo da Igreja Católica de novo, que é uma excelente, né, cultura religiosa. Tem o Papa como autoridade maior. Representante de Deus, de Cristo. A doutrina não tem isso, sabe? Então, quando vocês verem uma pessoa que vocês têm como referência cometendo uma falha, falando algo que não está de acordo com o que a gente pensa, falando algo que seja até duvidoso, não desanime, porque aquela pessoa não é a doutrina. Nós tivemos um exemplo agora recente sobre um estudo que a gente participou, que uma pessoa super gabaritada no movimento espírita, muito gabaritada, assim,
excelente, um nível de conhecimento lá no alto. Fez uma colocação que para alguns criou dúvidas. Isso em outra linha ortodoxa, isso seria impossível de se questionar aquela pessoa, não poderia ser questionada. Mas na doutrina não, a doutrina habilita cada um aqui levantar a mão e falar assim, Antônio, mas isso que você está falando aí, por quê? Pode, é permitido. Não é nem permitido, é incentivado isso na doutrina espírita, sabe? Você levantar a mão, por quê? Nós somos formadores de opinião, cada um de nós aqui tem uma centelha divina e que vai nos transformar em Cristo no futuro. Nós seremos Cristo, cada um de nós, sabe? Então essa centelha já está dentro da gente, né? Então, opa, levantaram a mão. Ai, ai, ai. Pode falar. Eu estou lendo um livro que chama Justiça Divina. E nesse livro, ele narra as reuniões mediúnicas. E nessas reuniões, após cada reunião que existiu, é analisado exatamente isso aí que está sendo falado. Tirando todo o proveito de cada reunião, né? E as funções e as tarefas que foram feitas através daquelas reuniões mediúnicas. Olha que bacana. Porque a reunião mediúnica, gente, claro que a gente... Uma das funções da reunião mediúnica é cuidar dos nossos companheiros desencarnados que estão desorientados, precisam de conversar com alguém encarnado, porque às vezes não sabem nem que desencarnou. Mas a reunião mediúnica ela acontece para quem participa dela. Se melhorar, aprendendo com a falha do outro, aprendendo com o sofrimento do outro, você não precisa passar aquele mesmo sofrimento. Porque não precisaria de reunião mediúnica para atender esse pessoal. Os espíritos dariam conta de fazê-lo sem a gente, mas é permitido a gente participar de uma tarefa dessa para que a gente veja o exemplo do outro e não caia, porque a gente aprende muito com o erro, né? Aprende muito, não quer dizer que é só errando que você aprende, não. A gente aprende muito com o erro. Então, quer dizer que a gente tem que errar para poder aprender? Não, você pode aprender com o erro do outro. Essa é a misericórdia de uma reunião mediúnica, né? Então, gente, a gente está caminhando aí já para encerrar. A mensagem que eu queria deixar aqui, até para quem vai assistir depois, é que não existe ninguém perfeito dentro da casa espírita. Não existe. Sabe? Nós estamos a caminho. Isso aqui para a gente é uma oportunidade de executar o que a gente tem de bom. Aqui a gente vai exercitar o que a gente tem de bom. Todo mundo tem algo de bom. Todo mundo tem. Todo mundo. Tá? Então a gente se completa. Tá? Vou pegar aqui o exemplo da mediúnica de novo. Na mediúnica a gente tem o médium, a gente tem a pessoa que dá o passe, a gente tem o doutrinador, a gente tem o sustentador. São basicamente esses quatro. E a equipe espiritual, né, toda em volta. Qual que é mais importante? Não tem. Porque sem sustentação, o médium passa aperto. Sem o doutrinador, quem que vai conversar com os espíritos? Sem o médium, como que vai dar passividade? Então, gente, a equipe, ela é uma unidade. Então, não existe, dentro da casa espírita, por exemplo, a pessoa que fica recebendo as pessoas que estão chegando. Olha a importância que tem essa pessoa. Se a pessoa vem pela primeira vez, é mal recebida, sabe? A pessoa não volta. Nossa, que povo sem educação ali naquele lugar, não tem... Entendeu o tamanho da importância? Não tem acolhimento, não tem um calor humano, você não me senti bem ali. Por quê? Porque não foi bem recebida, não sentiu a energia de quem está aqui dentro. Então não existe tarefa mais importante que a outra na casa espírita. Tá? Nós precisamos de todos. Nós, eu falo assim, né? A gente que está aqui. Mas quem precisa mais da tarefa na casa espírita é a gente mesmo. Se a gente deixar de vir porque acha que a nossa, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não dou conta, eu não sou digno de estar ali. Está errado. Está errado. Porque quando Jesus foi questionado num almoço, por que ele estava almoçando com publicanos, com fariseus e com meretrizes, ele falou assim, eu não vim para os sãos. Ele não veio para os sãos.
Ele veio para os doentes. E a gente chega aqui na casa espírita, gente, ou por dor ou por amor. A maioria é por dor, mas quem veio por amor, em algum momento vai sentir dor. Tá? Então, não se preocupem com isso. Nós temos a eternidade para chegar no ponto que o Evangelho está propondo para a gente. Mas uma vez que a gente está aqui dentro, a nossa consciência cutuca a gente mais forte. Aquele dizer de Jesus: a quem muito é dado, muito será cobrado. Esse muito é dado é o conhecimento. Mas não deixem a consciência tomar conta da gente nesse sentido. De dizer para você assim: não vai lá porque você não presta, você não vale nada, não pisa lá não. Não existe isso. Aí que tem que vir mesmo. Aí que tem que vir mesmo e agarrar na tarefa, trabalhar 5 dias na semana. Que aí a coisa acontece, gente. Tá? Então, quando a gente trouxe esse tema de missão dos discípulos, é para mostrar isso, que todos que estão aqui agora, ouvindo esse estudo, são discípulos. Discípulos não é aprendiz? E para ser apóstolo, não é ensinar? Então, quem está aqui hoje, ouvindo o que foi falado aqui, consegue transmitir, nem que seja uma parte para alguém que não sabe o que foi falado aqui hoje. Nesse momento ele está sendo o quê? Apóstolo. Né? Então essa diferença, essa linha tênue entre discípulo e apóstolo, depende do comportamento, do momento que você vive. Então, sim. A gente esperar ser bom para trabalhar Não. é inverter a ordem. Exatamente. Inverter a ordem, você falou bem. Porque o trabalho que nos torna melhores, bons, igual Jesus falou, meu Pai que está no céu. Entendeu a moral da coisa, gente? Vamos pensar nisso com carinho, né? Nós temos tanta obra, só Chico psicografou 444, se não me engano, obras subsidiárias. Mas a grande obra é o Evangelho, tá? Que é a nossa base aqui na Casa Espírita. A nossa base aqui na Casa Espírita é o Evangelho. Tá? Eu tenho amigos que não são espíritas, então que a gente fala assim, Evangelho segundo o Espiritismo, dá a impressão que o Espiritismo criou um Evangelho. Né? Que Kardec criou um Evangelho. Fala, tem um Evangelho de Jesus, tem um Evangelho de Kardec. Não, não é. O Evangelho é um só que existe o Evangelho segundo o Espiritismo pela ótica do Espiritismo. Qual que é a ótica do Espiritismo? Uma das óticas, a reencarnação. Uma das, né? São 15 princípios lá básicos do Espiritismo. Mas tudo que Kardec e os Espíritos trazem no Evangelho é sobre a ótica da reencarnação. Dizer pra gente o seguinte: olha, vocês são eternos, isso aqui é só uma etapa. Vocês estão passando por essa etapa e tem algumas coisas que precisam ser cumpridas nessa etapa que vocês deixaram de cumprir na etapa anterior. Simples assim. E aí a casa espírita, a tarefa, a igreja, nos ajuda a entender, nos dá combustível para cumprir essas etapas que não foram cumpridas lá atrás. Então, se a gente não buscar isso em algum momento, fica difícil de cumprir essas etapas. A gente tem que voltar numa próxima etapa e repetir tudo de novo. Então, a gente tem que aproveitar essa oportunidade sem fazer o julgamento. Quando eu falo julgamento, é de nós mesmos, tá, gente? Porque quando Jesus falou assim, atire a primeira pedra aquele que não tem pecado, é basicamente isso. Tá? Não nos julgamos ao nível de achar que a gente não é digno de estar aqui. Não existe isso. Beleza? É isso para hoje.